Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre as classes de ativos, né? Você sabe o que são classes de ativos? Não? Então assista esse vídeo e aproveite para conhecê-las. Eu sou o Arthur Lula, economista do Mais Retorno, e hoje nosso vídeo é bastante importante, principalmente para quem está começando a sua vida nos investimentos. As classes de ativos nada mais são de formas da gente conseguir agregar alguns ativos diferentes, sejam eles ativos financeiros, bens, contratos, enfim, em grupos, né? Então, dado características em comum que todos esses ativos têm, a gente consegue particularizar em grupos separados. Uma forma rápida aí para você entender o que eu estou falando é justamente a gente dar o primeiro exemplo, né? As ações são de fato uma classe de ativos. Então, apesar, né, desses títulos mobiliários que as empresas emitem, né, que são negociadas em bolsas, serem muito diferentes entre si por causa do segmento, né? Então, você tem segmentos ali ligados ao sistema financeiro, por exemplo, ao varejo, até setor de petróleo. Apesar das empresas serem muito diferentes, o ativo em si é muito parecido, né, em todos esses segmentos e, portanto, compõe essa classe de ativo que a gente negocia aí diariamente na Bolsa de Valores. Outra classe de ativo aí também bastante importante, bastante relevante para que todos os investidores considerem na hora de montar a sua carteira são justamente os ativos de renda fixa, né? Então você pode ter ativos de renda fixa do setor público, né, as dívidas, né, os títulos de dívida que o governo emite, ou por exemplo também do setor privado, né, seja CDBs, né, mais ligado ao sistema financeiro, de repente até as debêntures, né, que são formas das empresas liberarem, né, emitirem suas dívidas e formas delas conseguirem também se financiar os seus projetos e também dar aí um retorno para os investidores. É importante notar, né, que mesmo dentro, né, dos títulos do setor público você tem uma diversidade grande, né? Então você pode ter Tesouro Selic, né, que são títulos ligados mais à taxa Selic, que inclusive são usados como reserva de emergência, né? Você tem também o Tesouro IPCA, que são ligados à inflação, né, e te dão uma rentabilidade real positiva, uma garantia, né, que caso você segure até o seu vencimento, você vai ter um retorno real positivo. E por fim, você também tem os tesouros pré-fixados, né, que na hora que você está investindo, você sabe o quanto vai receber caso você mantenha o seu investimento até o vencimento. Temos outra classe de ativo bastante importante também, que são os ativos imobiliários, né? A forma mais tradicional, mais antiga ali é você de fato comprar os imóveis, né? E aí você pode revender depois com lucro ou eventualmente até alugá-los para que você conseguir a sua renda mensal. Mais modernamente, né, nós temos aí os fundos de investimento imobiliários, né, que são formas de você conseguir com um capital muito menor de entrada, né? Nem todo mundo tem recursos para comprar, né, um imóvel e conseguir a rentabilidade, mas consegue comprar uma cota desses fundos e aí também ser exposto a esse tipo de ativo imobiliário. Importante notar, né, que esses fundos imobiliários eles podem ter distribuição mensal de rendimento, então é como se você estivesse recebendo ali o seu aluguel e eles têm alguns tipos diferentes de fundo. A gente pode começar citando aqui os fundos chamados tijolos, né, que são de fato, que investem de fato ali em ativos imobiliários, então pode ser desde imóveis educacionais, lajes corporativas, agências bancárias, shoppings e assim por diante. Então são de fato fundos focados ali no ativo real. Por outro lado, tem aqueles fundos recebíveis, né, que são focados em papéis, por exemplo, como certificados de recebíveis imobiliários, as CRIs, ou, por exemplo, também ligados a LCIs, né, que são as letras de crédito imobiliário. Então, são ligados justamente a papéis, né? E, por fim, nós temos os fundos híbridos, né, que são um pouquinho dos dois. Ali tem os seus ativos físicos, ali, ativos reais, investimentos ali nas lajes, e eventualmente até shoppings, mas também tem uma parte mais ligada aos papéis, né, ligados a esses contratos vinculados aos bens imobiliários. Nós também temos, né, o investimento, a classe de ativos das moedas, né? Então, o dólar, ali, o euro ou outras moedas do mundo inteiro são um ativo que você pode ter na sua carteira, inclusive o real pode ser um ativo, né? Pensando do ponto de vista de um estrangeiro, por exemplo, são formas de você conseguir manter o valor, inclusive tentar ganhar um pouco com a valorização ou desvalorização, a depender do seu tipo de investimento. E por fim, mas não menos importante, nós temos também as commodities, né, que são as mercadorias aí negociadas no mercado financeiro. E aí você tem desde commodities metálicas, né, o minério de ferro, de repente também tem as commodities ligadas ao setor agro, então os animais, né, a parte de pecuária e os grãos, e também, por exemplo, o setor ligado ao petróleo. Então, pessoal, esses são alguns exemplos, né, de classe de ativos. E antes de a gente falar um pouquinho mais da sua importância, queria pedir o seu like no vídeo, né, que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para que você seja avisado aí para os próximos vídeos, para as próximas lives e também deixe seu comentário aí caso seja necessário. A principal importância, né, de você conhecer essas classes de ativos, principalmente os investidores que estão começando agora, é justamente a possibilidade de diversificação, né? Lembrando que a gente bate bastante nessa tecla aqui no canal do Mais Retorno, que a diversificação
é uma das principais armas que os investidores têm para lidar com os riscos, né? Principalmente o risco não sistêmico, que é o que você consegue aí reduzir colocando a maior quantidade, né, de ativos na sua carteira. Então é importante, né, não que você somente diversifique dentro das classes de ativos. Então, por exemplo, dentro da classe de ações, né, você ter ações de setores diferentes, ações mais defensivas, ações mais agressivas, ações de qualidade, né, uma diversidade grande de setores, mas também entre classes de ativos, né? Então você vai ter um pouco da sua carteira em renda variável, em renda fixa, eventualmente ali os seus fundos imobiliários para você ter o seu rendimento mensal, né, com os ativos diferenciados, até moedas ali para proteger um pouco da sua carteira em cenários mais adversos, né, principalmente com o dólar e assim por diante. Então esse foi o nosso vídeo aí tratando sobre as classes de ativos, né? Espero que tenha ficado claro para você a importância, né, da diversificação de classes de ativos, né, para você conseguir aí reduzir o risco da sua carteira, né, e conseguir retornos consistentes aí ao longo dos anos e melhorar aí a sua vida, a sua gestão como investidor. Até a próxima!